Boa noite, meus amados. Paz, alegria. Estarmos aqui. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 19. Ano passado nós não pudemos participar, porque precisamos ficar dando apoio à nossa igreja em São Gonçalo. Nosso pastorzão esteve aqui com os irmãos ano passado. E, se eu não me engano, a nossa última vinda foi no aniversário do pastor Sebastião, em fevereiro do ano passado, né? O evangelista Ailton trouxe a mensagem, né, sobre o jejum, né, a expectativa pelo retorno do novo. Até hoje me lembro da mensagem. João 19, nós vamos ver dos versos 1 a 16, mas queria fazer uma oração antes. Pai Santo, te damos graças pela alegria de nos reunirmos no Teu nome, para celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja local e por meio desta igreja local. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui e aquilo que o Senhor continuará fazendo conforme o Teu querer. Nessa hora nós te pedimos, leva os nossos corações, as nossas mentes cativos à obediência de Cristo. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos continuar a Te ouvir. Enquanto o Senhor ministra a Tua igreja, Senhor, trata comigo. Enquanto o Senhor fala comigo, trata individualmente, Senhor. Traz aplicação prática individual para cada um. E que em tudo isso o Senhor seja exaltado. O Senhor diminua por completo, para que o Senhor cresça, que eu suma, Senhor, que eu desapareça e somente o Senhor prevaleça. Eu me humilho, Senhor, diante de Ti, diante da Tua igreja. Eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço, Senhor, mas eu também sei que o Senhor quer falar conosco e eu confio em Ti, Espírito Santo. Consagro a Ti todo o meu ser. Usa-me conforme o Teu querer, Senhor. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam somente Teus. Envia Teus santos anjos, Senhor, a colocar em fuga toda artimanha maligna que queira se opor à ministração da palavra, à correta compreensão, em nome de Jesus. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra do Teu nome. Trata-nos, Senhor, fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos fortalece. Cumpra em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19. A partir do verso 1, João 19, 1 a 16, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou.
E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse, ou autoridade, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Você pode se assentar, por favor? Amados, eu já entendi que Deus não tem me chamado para, em momentos de celebração, em culto de aniversário, trazer uma palavra de celebração, de gratidão, e assim é também hoje. De acordo com um jornal norte-americano, ele fez um estudo, nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. 35 mil. Quando eu li, eu achei isso um absurdo. Desde quando eu paro o meu dia para decidir algo 35 mil vezes? Se você parar para pensar, você não faz isso também. Se você parar para pensar. Parece um número absurdo, mas não é se nós lembrarmos não apenas das grandes decisões. Nossas decisões, elas vão das mais simples do cotidiano, como você escolher o cardápio, escolher que roupa colocar para participar do culto, qual o calçado, e por aí vai. As decisões mais complexas, como que moradia que eu vou habitar com a família, qual o meu encaminhamento na vida profissional, com quem eu vou casar. Então, elas variam assim. Segundo a ciência define que há 3 tipos de decisões. As decisões de ordem fisiológicas, que elas acabam sendo, obrigado, Raimundo, que são automáticas, e acabam sendo muito por reflexo, são instintivamente que você toma, para manutenção da vida, essencialmente, para você mastigar, por exemplo. Você não pensa, raciocina, agora eu decidi mastigar. Você está com a comida ali no prato, você dá a garfada, você mastiga, já é automático. Mas você decidiu mastigar, mesmo que você não perceba isso. Existem as decisões médias ligadas à nossa vontade e às nossas emoções. Elas não exigem tanto investimento cognitivo assim. É como eu dei o exemplo, vou escolher essa roupa, vou escolher essa comida. Você chega lá na lanchonete, eu quero esse determinado salgado, eu quero esse suco, coisa que no mercado, eu vou pegar esse produto, aquele, coisas que você pensa, mas você não precisa raciocinar necessariamente para isso. E existem aquelas decisões que elas são as chamadas grandes, são escolhas que impactarão a nossa vida. Impactam não apenas o momento que nós estamos vivendo, mas elas impactam o que vai ser da nossa vida daí em diante. Essas decisões grandes, elas podem ser divididas entre racionais e as instintivas. As racionais
você faz comparativos entre as opções. Você pondera, analisa. As instintivas, ou você já cansou de pensar, ou você nem pensa, mas você, pelo seu instinto, pelo seu feeling, vamos chamar assim, alguns dizem sua intuição, você acaba escolhendo, tomando aquela decisão. Com o servo de Deus não é intuição. O servo de Deus que é guiado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que o dirige. Se assim, ele se submete à vontade do Senhor. E aí, meus irmãos, com 3 anos de igreja, formada em plena pandemia, e eu louvo muito a Deus por isso, isso era algo que mexia muito comigo, ver uma igreja se formando em pleno tempo de pandemia, onde muitos irmãos não queriam se reunir, onde muitos locais de culto ficaram fechados por meses e meses e meses, sem reuniões ao Senhor. Esses irmãos se reuniram ali, mais à frente, né, no salãozinho de festa, e nós queremos congregar. Alguns irmãos foram se achegando logo no início, outros logo no início perceberam que não é bem isso que eu queria, mas o fato é que essa igreja que lá atrás, irmãos que decidiram ser bíblicos e cristãos, afirmando que eram discípulos de Cristo, que haviam despertado para a simplicidade do Evangelho, essa igreja está aí com 3 anos. Então, é preciso, em 3 anos, pós-pandemia, aquele turbilhão de que todo mundo estava vivendo daquela forma, neste momento, nós não estamos vivendo, mas com tudo que o cenário mundial nos mostra, e a Bíblia nos aponta, já havia profetizado, é preciso decidir que rumo nós seguiremos. Pois nós somos convencidos pelo Espírito Santo, quando expostos ao verdadeiro Evangelho, da mais importante decisão das nossas vidas, que é nós rendermos completamente o nosso coração ao governo do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu nos pergunto, qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão? O que faremos a partir daqui? Como seguiremos? Quando nós olhamos para o contexto do livro de João, do Evangelho segundo João, João 20, 30 a 31, declara o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho segundo João é uma das publicações de maior quantidade no mundo. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de publicações do Evangelho segundo João. E como o texto aqui diz, nos versos que eu li, capítulo 20, versos 30 e 31, o Evangelho é escrito para que revelasse a Jesus como Filho de Deus, e nos revelando a Jesus como Filho de Deus, possamos crer nele, e crendo nele, nós tenhamos vida eterna. Então, quando nós olhamos para esse Evangelho, nós vemos, por exemplo, já no capítulo 1, vendo que o Verbo que se fez carne, coautor da criação, o Filho unigênito por quem veio a graça e a verdade, o Filho unigênito por meio de quem nos tornamos filhos de Deus pela fé, o Filho unigênito que nos revela ao Pai. Tudo isso nós encontramos especificamente no Evangelho segundo João de uma forma maravilhosa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os conhecidos 7 eu sou do Senhor, né? Nós encontramos aqui, eu colocaria até um 8º, né? Mas os 7 eu sou o pão da vida,
o pão vivo que desce do céu, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a videira verdadeira. Algo assim maravilhoso. Aqui também, nesse evangelho, nós vemos textos maravilhosos sobre, por exemplo, o casamento em Caná da Galileia, com muitos ensinamentos ali, mas no final daquele trecho ali, nós vemos o porquê que aquilo está escrito ali. Essencialmente, a partir daquele momento, os discípulos eles creram mais ainda no Senhor. Depois nós temos o capítulo 3 falando sobre o novo nascimento, aquele papo com Nico, maravilhoso, mostrando que importava nascer de novo, e isso é urgente. João 3,16 e os versos ali ao redor, textual nosso da Bíblia. O encontro com a mulher samaritana, a cura do enfermo no tanque de Betesda, Jesus confrontando os religiosos, mostrando que se eles examinam as Escrituras, se eles examinavam, era para que eles encontrassem Cristo, porque lá ele está revelado. Nós temos o texto na multiplicação dos pães, logo após, né? Quando o povo ali estava querendo fazer de Jesus rei, porque havia encontrado nele aquele que satisfazia as necessidades terrenas deles, de encher a barriga com pão, e Jesus mostra que importava que eles crescem na obra de Deus, que era tornar o Filho conhecido. Logo em seguida, ao redor daquele texto ali, em seguida, as duras palavras de vida eterna, em que alguns abandonaram o Senhor. Nós temos, depois, a promessa de rios de água viva fluindo do nosso interior, ali a promessa do derramar do Espírito Santo para aqueles que crescem em Jesus. A mulher adúltera, os acadêmicos, dizem que esse texto é um texto disputado. Para mim está na Bíblia, assim é e ponto, acabou. A cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, a revelação da visão de Isaías, algo maravilhoso. Quando eu me deparei com isso, comentava com os irmãos do São Gonçalo há um tempo atrás, falando sobre o Deus Trino, de como aquela visão de Isaías, no capítulo 6, Isaías estava vindo ao Senhor Jesus, lá em João, está revelado isso aqui no Evangelho segundo João, depois de que ele nos amou até o fim, o padrão do amor, que é nós nos sacrificarmos, amarmos, né, no padrão do sacrifício, assim como Jesus nos amou, a morada celestial, que Jesus foi preparar morada e voltará para nos buscar, a prova do nosso amor a Deus, que é de nós guardarmos os mandamentos. Muita maravilha que o Senhor nos traz, a revelação do Trino, a vacina contra o ódio do mundo, é nós nos amarmos, lá em João 15 a gente encontra isso, o Consolador, as aflições do mundo pelas quais nós vamos passar, a oração de Jesus por nós, o desejo de estar conosco eternamente, que Jesus ali revela, a restauração de Pedro. Então, o Evangelho segundo João, ele traz assim, na nossa meditação pessoal, aplicações muito práticas para a nossa vida de caminhada com o Senhor e de uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Quando nós vemos esse texto aqui, dos versos 1 a 16, que eu li com os irmãos, do capítulo 19, qual é o contexto imediato disso aqui? Versos 28 e 29 do capítulo anterior. Jesus participou de um julgamento fora dos padrões pelos judeus e foi levado a Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Então, ali, aquela audiência para onde os religiosos levaram Jesus, era no pretório. O que era o pretório? O pretório era a residência oficial do procurador romano, que naquele momento era Pilatos. Então, durante as principais festas judaicas, o governador deveria residir em Jerusalém
para que ali a figura da autoridade, naquela nas festas, vinha gente de várias cidades, do próprio Israel e de outras nações para participar da festividade. E ali naquele momento da festividade, eles tinham medo da cidade com o aumento de população. Pensa numa cidade brasileira, por exemplo, em que em determinadas épocas do ano a população naquela cidade aumenta por causa de uma festa ao longo do ano, ou por ser o verão, ou por ser o inverno, né? Alguns lugares que são locais de frio, em que a população ali aumenta. Então, o governo ficava com medo de que com o aumento de pessoas ali houvesse um motim. Então, eles designavam que o governante ficasse ali para que uma figura de autoridade, um procurador romano, pudesse inibir que houvesse um motim. E quando os religiosos eles tramaram o assassinato do Senhor Jesus, eles estavam tomando cuidado para não se contaminarem para a festividade, né, para o cerimonial, pois eles não poderiam se aproximar dos gentios. Por isso que quando nós lemos aqui no texto, que Pilatos saía e entrava. Saía e entrava. Por quê? Porque os religiosos ficaram da porta para fora e bateram lá. Seu Pilatos, ó, trouxemos um aqui para o senhor julgar. Ele ia até fora e falava. E depois voltava para conversar com Jesus. Ele ia e voltava. Por isso. Porque os religiosos não queriam entrar para não se contaminar. Olha, eu não posso me contaminar para a cerimônia, mas nós viemos trazer alguém aqui que a gente quer que você mate. Por hipocrisia religiosa. Versos 30 e 32, olha, preste atenção. Capítulo 18. Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Por quê? Porque Jesus já havia falado com os discípulos que ele morreria pela mão dos gentios, e até cumprindo profecias do Antigo Testamento. Então, se os judeus eles fossem matar o Senhor Jesus, eles matariam o Senhor Jesus a pedradas, como eles intentaram fazer. Os evangelhos nos mostram que eles tiveram vontade de apedrejar Jesus. Em oportunidades, por exemplo, Jesus escapuliu, sumiu da frente deles, para não morrer antes da hora, antes do tempo. Então, quando eles foram ali, eles estavam tramando a morte do Senhor. Eles estavam sedentos pela morte de Jesus e só não o fizeram porque, segundo o governo romano, os judeus não poderiam matar sem a permissão do governo romano. Por isso que eles levaram Jesus para que o governo matasse. Então, ao nós olharmos para os textos paralelos dessa narrativa aqui, de Jesus diante de Pilatos, eu consigo, o Espírito Santo me fez olhar para esses textos e enxergar perspectivas que ilustram o ambiente que nos cerca diante dessa confrontadora realidade da crucificação de Jesus e que requer de cada um de nós uma decisão, um posicionamento. Primeiro, lá em Mateus, capítulo 27, eu fico impressionado como nós vemos a justiça de Cristo. Como ali fica muito revelado. A partir do verso 1, Mateus 27. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele
atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Vamos avançar um pouco aqui para o verso 11. E Jesus estava em pé diante do presidente. E o presidente o interrogou, dizendo, aqui diante de Pilatos: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, guarda esse detalhe, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Ou seja, primeiro, um discípulo de Cristo conhecia a justiça de Cristo, sangue inocente. Depois, os religiosos, Pilatos reconhecendo que os religiosos haviam entregue Jesus por inveja. Pilatos sabia que os religiosos sabiam da justiça de Cristo, que Jesus era inocente. Aí, verso 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer: Ô bem, eu tenho um negócio aí para te contar. Não sei se você vai gostar não. Olha o que o texto diz: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Irmãos, como que num sonho aquela mulher sabia que Jesus era justo? Deus fez com que aquela mulher sonhasse que Jesus era santo, justo. O mundo espiritual confirmando a santidade de Cristo, a justiça de Cristo, a inocência de Cristo. Aí continua o texto. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Agora, a autoridade governamental, o governo, atestando a santidade, a inocência, a justiça de Cristo. Primeiro o discípulo, ainda que um discípulo desviado. Depois os religiosos. Depois o mundo espiritual. Agora a autoridade governamental. Verso 25. E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. O povo, os populares aqui, também reconheceram que Jesus era inocente e concordaram. Sim, nós concordamos que ele é inocente e que o sangue desse inocente, que o sangue desse justo recaia sobre nós. Então, aqueles versos que nós lemos, de verso 1 a 16, de João 19, mostra esse contexto aqui, que muito bem Mateus nos revela. A santidade de Jesus, a justiça de Cristo. Nesse ambiente nosso, da decisão que nós precisamos tomar, está latente, patente, confirmada, indiscutível a justiça de Cristo.
Uma outra perspectiva dentro dessas realidades, diante de nós, a injustiça do homem. Marcos, capítulo 15. Porque existe um detalhe aqui em Marcos, que eu só consigo encontrar no relato de Marcos 15, a partir do verso 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Lembra que lá em Mateus, eu pedi para você lembrar, que esse preso ele era muito conhecido? Então, todo mundo sabia que Barrabás tinha matado uma pessoa durante um motim, uma revolta dele, do grupo ali, que queriam ser libertários de Israel do peso do jugo romano. Verso 8. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto ante Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Eu imagino, irmãos, conjectura minha, quando o texto mostra que eles clamando, eu fico imaginando o sangue escorrendo pela boca deles, babando, né, por Jesus ser crucificado. Aí continua o texto, verso 14. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer, esse é o detalhe, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Escandalosamente eles preferiram Barrabás, irmãos. Aquilo era um escândalo. Eles sabiam que Jesus era justo, santo, inocente, e eles sabiam muito bem quem era Barrabás. Claro, eles foram incitados pelos religiosos, foram, mas assim como esses que escandalosamente preferiram Barrabás, sendo satisfeitos por Pilatos, a injustiça do homem, a nossa injustiça, a nossa natureza pecaminosa, ela clama para que a nossa vontade seja satisfeita e que Jesus seja crucificado. A nossa natureza humana caída, herdada de Adão, a nossa natureza clama para que a vontade do nosso pecado prevaleça e Jesus, crucifica-o. Nós somos assim, irmãos. Cada um de nós. Eu vejo o contraste da justiça de Cristo com a injustiça do homem. Lucas, eu vejo uma outra perspectiva desse ambiente. Lucas 23, que é a dos interesses pessoais. Interesses pessoais. E, levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. A mistura aqui de verdade com mentira, né? E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia
até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Para tudo. Para tudo. Calma aí. Você falou o quê? Ele vem da Galileia? Ele é galileu? Não, espera aí. Eu preciso resolver um problema com Herodes. Herodes está aqui também em Jerusalém, nesse tempo de festa. Eu vou mandar ele para Jesus para lá agora, para que Herodes resolva essa situação. Verso 6. Então Pilatos, ouvindo falar de Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Herodes estava doidinho para ver um milagre de Jesus, né? Eu quero ver um milagre desse Jesus. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Parênteses, irmãos, se Herodes tivesse perguntado, Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus não ia ficar calado. Mas com certeza ele perguntou um monte de coisa que você e eu perguntamos, nos alegrando, a falsa alegria em Jesus, perguntando para Jesus aquilo que não interessa, aquilo que não é o importante, aquilo que não é o prioritário para a nossa caminhada com Ele. Aí continua o texto. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e escarnecendo dele. Ó, que mudança! Ele se alegrou, né? Oh, Jesus! Que maravilha! Jesus o Nazareno! Faz o sinal aqui, Jesus! Aí depois que Jesus não deu ideia para ele, para aquilo pelo qual, de forma distorcida, ele estava buscando o Senhor, aí ele ficou enfesado, ficou injuriado. Desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Ou seja, aquele episódio serviu para os interesses pessoais de Pilatos e Herodes. Dois governantes, dois políticos que estavam de briguinha entre eles, e Jesus foi usado para o interesse pessoal. Aquele acontecimento reflete algo que acontece comigo e com você também. Além da nossa injustiça, além de nosso coração clamar pelo pecado, muitas vezes, o homem sem Deus, ele clama pelo pecado e rejeita Cristo naturalmente. Nós também, muitas vezes, fazemos de Jesus um meio para nós alcançarmos os nossos interesses pessoais. É nós participarmos de um culto para ser abençoado. É nós olharmos para o Salmo 23, verso 1, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho Jesus, eu vou ter tudo aquilo que eu precisar e quiser. E não a maneira correta de ler o versículo. Eu tenho Jesus e por isso de nada eu tenho falta. Mas os nossos interesses pessoais, eles gritam muitas vezes mais alto. E nós fazemos como Herodes e Pilatos, fazendo daquele momento ali em que o Filho de Deus estava se entregando para a nossa salvação. Nós fazemos disso um meio de nós buscarmos coisas, de alcançarmos coisas. Não, eu tenho que participar do culto, porque se eu não participar, Deus não vai liberar a minha vitória. Eu tenho que congregar, porque se eu não congregar, a maldição de Deus vai recair sobre a minha vida. Eu tenho que ser generoso, financeiramente falando, porque se eu não for, o cortador, o pulgão, e etc, vai comer as minhas finanças. Essas baboseiras que a gente, estou me incluindo, cria antigamente.
eu tenho que fazer tal coisa, porque se eu não fizer tal coisa, meu nome vai estar com um xizinho lá e, a minha ficha no céu, eu tenho que ganhar ponto lá no céu. Então, muitas vezes, nós servimos ao Senhor, dizemos que servimos ao Rei Jesus, mas por interesses pessoais. E é assim que Herodes estava fazendo naquele momento. Então, irmãos, diante disso, diante da justiça de Cristo, diante da injustiça do homem, e diante de que, muitas vezes, nós que nos dizemos de Cristo, usamos o Senhor, achamos que estamos usando o Senhor para satisfazer os nossos interesses pessoais, e assim como Pilatos precisava tomar uma decisão do que fazer com Jesus, qual é a sua decisão? A Igreja Bíblica Cristã em Campo Grande completou 3 anos de idade. Qual é a nossa decisão? Dispostos a permanecer unidos no Senhor, na simplicidade do Evangelho, congregando em amor, desejando ser transformados a cada dia, dando muito bom fruto para a glória de Deus, transbordando do Evangelho para quem nos rodeia, ou nós seremos mais uma igreja? 3 anos de Igreja Bíblica Cristã em Campo Grande. Qual é a nossa decisão? Quando nós voltamos para o texto inicial, eu encontro aqui 5 aspectos da decisão que nós temos tomado muitas vezes. E já que vários dos irmãos da nossa igreja em São Gonçalo também estão aqui, é extensível a todos nós, tá, irmãos? E aos convidados também, participando hoje, todos nós. Primeiro, a nossa decisão vai ser a de brincar de vida cristã? Como assim, irmão? Versos 1 a 5. João 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. A roupa de púrpura era uma roupa, era uma tinta que era obtida de um molusco muito raro, e só pessoas que eram da alta nobreza usavam a roupa nessa cor púrpura. Então eles colocaram uma roupa em Jesus para demonstrar que Jesus era nobre, era da realeza. E ficaram debochando do Senhor Jesus, verso 3, e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Se eles reconhecessem que Jesus era o rei, eles não iam esbofetear o Senhor. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Eles fantasiaram a Jesus, brincaram com Jesus. E assim, há aqueles de nós que têm brincado de caminhar com Cristo. Há aqueles que dizem com os lábios que Jesus é o seu Senhor. Há aqueles que colocam uma fantasia em Jesus, mas que na verdade de nobreza, de realeza, mas na verdade Jesus não governa o seu coração. Talvez nós estejamos aqui celebrando 3 anos de igreja, mas estejamos brincando de caminhada com Cristo, irmãos. Arrependa-se em nome de Jesus. Converta-se em nome do Senhor Jesus. Chega. Talvez você goste
das coisas da igreja. Olha, eu gosto dos louvores. Eu gosto de uma palavra que afaga o meu coração. Olha, eu gosto. Quando perguntam, quando o papo é sobre religião, eu falo que sou evangélico. Não deveria dizer, na minha opinião. Mas eu falo que eu sou evangélico. Mas, na verdade, eu nem congrego direito, eu nem pertenço a igreja local nenhuma. Olha, eu até tenho meu nome lá no hall de membro, mas, na verdade, eu vou quando eu bem entendo, quando os meus interesses permitem. Brincando de vida cristã. Qual é a sua decisão? Rejeitar o amor de Deus? Como assim, irmão? Está aqui no texto, versos 6 e 7. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Irmãos, eles não criam, eles sabiam, mas não criam com uma verdadeira fé, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que desceu dos céus, se fez carne para nos salvar. E talvez nós também estejamos assim, irmãos. Talvez nós não tenhamos uma verdadeira fé em Jesus como Filho de Deus, como Verbo que se fez carne, se humilhou, assumindo a forma humana, abrindo mão da sua prerrogativa divina, para estar aqui no corpo carnal, sofrer, passar fome, sede, angústias, tristezas, sofrimento, dor, humilhação, para nos salvar. E talvez nós estejamos assim, rejeitando o amor de Deus. Deus, Ele deu o seu Filho para nos salvar, para que você e eu não sejamos condenados, mas para que nós tenhamos vida eterna. E talvez não haja uma verdadeira fé no nosso coração. Talvez nós não creamos de verdade que Jesus é o Filho de Deus, que naquela cruz Deus estava se reconciliando conosco, que naquela cruz Ele provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. E nós rejeitamos o amor de Deus. E nós rejeitamos o amor de Deus. Quantas vezes, irmãos, ali eu ouvi os irmãos falando comigo: olha, agora eu estou conhecendo o verdadeiro evangelho, porque eu não conhecia. Lá em São Gonçalo também. E será, irmãos, que a vida que nós temos levado com o Senhor, será que ela demonstra essa verdadeira fé, de que nós cremos sim que Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar? Será que nós confiamos de verdade nele para nossa salvação? Ou nós achamos que todo esse, eu falar uma palavra não, todo esse aparato, obrigado Espírito Santo, todo esse aparato nosso de vida cristã, eclesiástica, de igreja, achamos que isso é caminhada com o Senhor, e se nós abrirmos mão desse aparato, nós não seremos salvos. Confiamos no aparato de uma igreja local, em termos um pastor, em congregarmos no ministério bíblico cristão, em fazermos algo ministerialmente, mas nós não confiamos em Jesus para a nossa salvação. Será que nós não temos confiado na nossa vida de oração, na nossa meditação bíblica, no nosso jejum, no lugar de nós confiarmos exclusivamente em Cristo para a nossa salvação? Será que nós temos nos comprometido com os seus ensinamentos de verdade? Será que nós seguimos a Cristo de verdade? Porque senão, irmãos, nós estamos rejeitando o amor de Deus. Nós estamos fazendo assim como esses judeus aqui. Jesus se fez Filho de Deus, Ele não é Filho de Deus. É assim que nós agimos. Qual é a sua decisão? Ficar apavorado com a condenação? Não. Quando veio a pandemia, eu vi que tinha que congregar, que tinha anos que eu não congregava, porque senão eu ia para o inferno. Sem ter medo da condenação?
Verso 8. Tem isso no texto? Tem. Quando Pilatos ouviu que o quê? Ele falou que era filho de Deus. Olha o que o texto diz. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Pilatos se borrou de medo. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui, eu vou crucificar o Filho de Deus. Se borrou de medo. E talvez você, perdoe minha expressão, se borre de medo de ir para o inferno. Talvez você esteja aqui essa noite com medo de ir para o inferno. Se você ou eu está aqui nessa noite por medo de ir para o inferno, é para lá que nós vamos, irmãos. Nós precisamos estar aqui unidos como igreja, celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque nós o amamos, porque nós reconhecemos a maravilhosa graça que foi manifestada pelo Filho de Deus a mim e a você. É por amor a Ele. Só que, irmãos, muitas vezes nós agimos assim. Eu não posso contar, né? Eu lembrei de um testemunho pessoal de uma querida irmã, mas eu não posso contar, não. Depois da minha pregação, libertando-se da religiosidade demoníaca. Mas não posso contar, não. Não posso contar. Muitas vezes nós agimos assim. Nós agimos assim, com medo de ir para o inferno. Se lembra lá de 1 João, capítulo 4? O verdadeiro amor lança fora o medo. O contexto é o verdadeiro amor de Deus implantado em nosso coração pelo Espírito Santo, livra-nos do medo da condenação. É isso que está escrito lá, né? Que às vezes a gente distorce. Qual é a sua decisão? Colocar-se no centro. Olha, eu não estou brincando de vida cristã, né? Eu não rejeito o amor de Deus explicitamente, eu não tenho medo da condenação, porque eu sei que em Jesus há salvação, mas será que você tem se colocado no centro? Como assim? Versos 9 a 11. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho autoridade para te crucificar e tenho autoridade para te soltar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Muitas vezes a nossa decisão é nos colocarmos no centro, querendo dar ordem em Jesus. Tem crente, eu não falo nem discípulo de Cristo, mas crente, que quer mandar em Jesus, que quer dar ordem, que quer dar ordem no Senhor Jesus para as questões da sua vida. Há pessoas que, se Deus não fizer do jeito que ela está planejando, ela fica de biquinho com o Senhor. Se Deus não responder da maneira com que ele esperava, se os acontecimentos não forem conforme aquilo que ele planejou, ele fica com raiva, ele fica com dor no coração, com peso no coração. Eu não quero mais servir ao Senhor. Está se colocando no centro. Os seus interesses, né, a sua vida é que prepondera. Ora, puxa, eu pedi algo ao Senhor e Deus não fez por mim. Deus não me atendeu. Que absurdo. Ou então, quando o pastor Sebastião traz uma mensagem que confronta o pecado e vai lá no cerne da questão, ai meu Deus, eu não vou mais participar do culto não, eu fui confrontado no meu pecado. Vai se converter em nome do Senhor Jesus, sim. Quer se colocar no centro, não pode ser confrontado. Deus não pode usar o anjo da igreja para trazer uma palavra que vai mostrar onde você está errando. Ou nós, lá em São Gonçalo, Deus usando o nosso pastor Júlio, olha, e muitas vezes eu sou confrontado, irmãos. Eu fico assim, meu Senhor, então não tem que dizer. Ou os outros irmãos, outros pregadores. Ai, eu vou ficar de biquinho, eu não quero.
Eu não quero ser confrontado, eu não quero uma mensagem que não vai me afagar. Não quero. Não volto mais. Não vou para o culto no meio de semana. Só volto agora na ceia para bater o meu ponto. Vai se converter igualmente. Está se colocando no centro. Pilatos chega aqui. Ué, primeiro, será que ele é o filho de Deus? Ele se borrou de medo. Aí depois, vem cá. Chegou cheio de carteirada, né? Tá vendo aqui não, ó? Procurador romano, presidente, governador. Tu não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Que negócio é esse? Antes ele estava com medo de estar crucificando o Filho de Deus. Agora ele queria chegar cheio de autoridade para cima do Senhor. E muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Cheios de autoridade para o Senhor. A criatura chegando cheia de autoridade para o Criador. Não podemos agir assim. Qual é a sua decisão? Em último lugar, seguir o curso do mundo? Como assim? Versos 12 a 15. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar. Rapidinho, uma pausa aqui. Os judeus deram para Jesus, hein? Pilatos entrava e saía, só porque eles estavam de hipocrisia, para não se contaminarem para o cerimonial. Fecha parênteses. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: o rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. E muitas vezes nós somos assim. Não tenho quem governe o meu coração a não ser as minhas emoções. Tem gente que, porque passa por um momento de tristeza, até grande, mas ela fica cativa da sua tristeza. E por causa da sua tristeza, ela não quer seguir a vida, não quer cuidar da família, não quer vontade de trabalhar, não quer congregar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer. Fica escrava da sua tristeza. Tem gente que é governada pela sua alegria. Se não tiver momentos de euforia ao longo dos seus dia a dia, ela fica muito mal. Ela precisa buscar algo que vai trazer um momento de efusão, de alegria, de celebração para o coração dela. Tem gente que fica escravo do seu trabalho. Se não trabalhar daquela forma, com aquele afinco, não dá, e ela fica escrava daquilo. Tem gente que é governada pela sua família. Não, porque eu preciso cuidar da minha esposa, do meu marido, do meu filho, isso, aquilo, outro, demonstrando naquela atitude, não quando você precisa cuidar, mas indo além da medida, cuidando do familiar, colocando na frente do Senhor Jesus. Tem gente que é governado pelo seu ministério. Não, porque eu tenho a minha obrigação na obra de Deus. E a sua obrigação na obra de Deus te governa, mas não Jesus, o Senhor da obra. Tem gente que é governado pelo seu vício. Seja pornografia, seja bebida, seja jogatina, seja o que for. Tem gente que é governada pela ideologia política. Ou de um lado ou de outro. Tem gente que é governado pelo noticiário. Tem gente que é governado pela conta bancária. Não temos outro rei senão César. Seguindo o curso desse mundo, rejeitando o senhorio de Cristo. Pilatos tomou a decisão deles, irmãos. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado e tomaram a Jesus e o levaram. Como? Como, então, nós tomarmos a correta decisão de render o nosso coração completamente ao Senhor Jesus? João 18, verso 33. No início da conversa de Jesus com Pilatos,
Em primeiro lugar, crendo pessoalmente em Jesus. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Em primeiro lugar, nós pessoalmente crermos em Jesus. Jesus pergunta para ele: é você que está reconhecendo que eu sou o rei, ou é porque outras pessoas estão te dizendo? Será que nós reconhecemos pessoalmente o senhorio de Cristo na nossa vida, ou é porque, o irmão está falando, porque escreveram na Bíblia, porque estão dizendo por aí, ou de fato nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor? Segundo, não colocando o foco no mundo, porque olha o verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Eu não vim instituir uma nação evangélica. Eu não vim instituir uma nação cujo Deus é o Senhor. Eu vim governar todo o coração que se rende a mim. Mas nós, a igreja brasileira, distorce as coisas, faz aquele papelão lá que foi feito no início do ano. E eu não passo pano não. Teve exageros e tal, prisão injusta. Mas olha o papelão que foi feito lá. A partir de agora, gente, de entrar no Congresso Nacional, vamos fazer um momento agora aqui profético de que agora Jesus governa, essa cadeira de Jesus governando a nossa nação. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Que vergonha. Muitas vezes nós queremos agir exatamente assim, como se Jesus ele tivesse que governar aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, o Brasil, sabe? Não, ele falou que está falando aqui, mas agora o meu reino não é daqui. É simples assim, irmãos. Não coloquemos o foco nesse mundo, mas nós queremos colocar o foco nesse mundo. Queremos que Jesus governe a nossa vida de acordo com aquilo que são as coisas aqui do mundo. Mas nós não queremos que Ele governe a nossa vida para a eternidade. Nós colocamos o foco naquilo que a vida com Jesus pode me oferecer aqui, agora. Não, na eternidade que Ele conquistou na cruz do Calvário, derramando seu sangue por nós. E, em último lugar, terceiro, como tomar a decisão correta? Rendendo-se a Cristo, verso 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, rendendo-se à verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Que você e eu, nesses anos, eu não sei, irmãos, quanto tempo nos resta, mas eu sei que as portas estão ao nosso Senhor. E no tempo que nos resta, para toda a eternidade, qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão? Eu quero orar com você. Convido você a curvar sua cabeça. Pai, eu te louvo por aquilo que o Senhor fez, Jesus, para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos o foco, Senhor, de continuarmos sendo verdadeiramente que desejam a simplicidade do Evangelho, que desejam seguir os ensinos de Cristo na pureza,
que desejam amar uns aos outros, praticando a verdadeira justiça. A nós darmos apoio àquele que precisa nas suas necessidades, e estando ao nosso alcance. A nós também, Senhor, procurarmos nos santificar nesse mundo, nos abstendo de todo pecado, nos enchendo, Senhor, do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a Te buscar como prioridade, e não as coisas que achamos que precisamos, e as que de fato precisamos aqui, porque a nossa maior necessidade é de nós termos a Ti em nós, Senhor. Por favor, ajuda cada um de nós, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não tomarmos a decisão errada, a nós reconhecermos a justiça do Teu Filho, e por essa justiça, pela fé nele, a justiça dele é atribuída a nós. Ajuda-nos a reconhecer a miséria do nosso coração. Ajuda-nos a abrirmos mão, Senhor, a renunciarmos os nossos interesses pessoais. Ajuda-nos, Senhor, a nós não brincarmos, Senhor, na vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a nós não rejeitarmos o Teu amor. Ajuda-nos nós não termos medo da condenação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nós não querermos governar a Ti, dar ordem a Ti, Senhor, mas pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, também a não seguirmos o curso desse mundo, mas ajuda cada um de nós a hoje e todos os dias estarmos com os nossos corações, todo o nosso ser rendido a Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Assim nós clamamos a Ti, Senhor, oramos a Ti, que essa palavra fique selada no nosso interior, no nosso coração. Implanta essa verdade em nós e nos ajuda a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, meus amados irmãos aqui em Campo Grande, a seguirem em frente, firmes em Ti, sempre constantes, não por eles mesmos, mas por aquilo que a Tua palavra diz, pela vitória que há em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.